nova vida, nova vida. Queridos, eu quero nessa noite meditar junto com os irmãos sobre o acontecimento mais extraordinário, importante que houve na história da humanidade e que jamais haverá outro igual. Todos sabem da nossa postura, nós comemoramos, nós cultivamos o Natal, respeitamos quem pensa diferente. É uma data extremamente importante, mas não é sobre o nascimento do Senhor que eu quero dizer. O seu nascimento, sem dúvidas, foi importante. Afinal de contas, a própria Bíblia relata isso, que os anjos cantaram, que os pastores se alegraram, que houve festa naquela noite por causa da vinda do Redentor. Mas eu quero nessa noite pensar no acontecimento mais importante. Pastor, qual foi? A cruz? Sim, a cruz ela nos redimiu. A cruz, ali na cruz o Senhor Jesus pagou os nossos pecados, levou sobre si o castigo que estava sobre nós, levou ali a culpa pelos nossos pecados. Mas se Jesus, não que isso seja algo pequeno, mas se a obra redentora de Jesus estivesse parado ali na cruz do Calvário e não houvesse ressurreição, talvez para nós não haveria esperança. Nós sempre dizemos isso. Hoje pelo mundo existe dezenas, talvez centenas de milhares de religiões, dos mais variados deuses, desde um animal que você pode matar com um pisar do pé, como um rato, até coisas absurdas, muitas pessoas têm como Deus. Mas se você estudar, se isso for possível, de nós estudarmos todas as religiões do mundo, você não encontrará nenhuma onde o Deus, um único Deus dessa religião, se fez homem, sendo Deus, se fez homem, habitou entre nós, morreu por nós e ressuscitou. Só há um homem na história da humanidade que ressuscitou e não tornou a morrer. Está vivo. Tem um louvor que eu gosto muito, que foi cantado esses dias, que diz que ele vivo está. E essa é a diferença. É isso, amados, que me dá convicção. E eu não estou aqui desrespeitando quem crê diferente, mas é isso que me dá convicção, que não existe espaço para Buda, Maomé, Krishna, que não existe espaço para Allan Kardec, que não existe espaço para Maria, João, que não existe espaço para outro que não seja Jesus Cristo, porque Ele é o único que se fez homem sendo Deus, morreu e ressuscitou. E é sobre este acontecimento que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. Não é o nosso texto base, mas eu preciso pegar aqui para nós iniciarmos Mateus 27. Se você quiser acompanhar, eu só vou ler 2 ou 3 versículos. E eu peço perdão que eu vou tomar bastante água hoje, para não ficar pelo caminho com a minha voz. Mateus 27 diz assim no versículo 64, lá no finalzinho: depois que o Senhor Jesus já havia sido crucificado, foi sepultado, aqueles inimigos do Senhor Jesus, os inimigos do Evangelho, ainda temerosos, porque ele muitas vezes ele disse que ressuscitaria. Os inimigos, e queridos, só uma ressalva que já parece, obrigado Espírito Santo, parece que os inimigos do Senhor Jesus criam mais na ressurreição dele do que os seus discípulos. Olha aqui, eu vou provar pelo texto. 64, eles diante de Pilatos, eles falam assim: ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Embuste é um mentiroso. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Vamos nos localizar. O Senhor Jesus morre, é sepultado. Todos nós sabemos que o Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele ficou 3 dias
3 dias como morto, e depois ele ressuscitou no domingo. Mas o temor daqueles homens, dos inimigos do Senhor, era tão grande, que eles chegam para Pilatos e falam: coloca uma guarda, coloca um selo. E um selo naquela época era algo como se fosse uma cera, é isso, tipo uma vela. Colocava onde ficava uma grande pedra, e a parte do encaixe ali selava, colocava aquela espécie de cera, e ali o anel de Roma. Todo o cenário ali estava transmitindo uma mensagem de definitivo. O Salvador, o Mestre, o homem que andou na terra por 3 anos e meio, fazendo milagres, ressuscitando mortos, trazendo sinais e maravilhas tremendos. Dona Silvia, agora que eu vi a senhora, Deus abençoe, viu? Trazendo maravilhas e sinais, parece que estava ali definitivo. E nessa noite, amados, eu quero meditar um pouco sobre isso. E o primeiro ponto que nós vemos aqui é que sobre o ministério, sobre aquilo que Jesus veio fazer, foi colocado uma grande pedra. Talvez nessa noite, e eu peço ao Espírito Santo, como já foi orado aqui pelo pastor, que ele comece a ministrar no coração de cada um de nós. Talvez quantos de nós aqui está vivendo ou estão vivendo um momento semelhante da vida. Uma grande pedra foi colocada à nossa frente. Naquele contexto não se sepultava pessoas, não era comum cavar e colocar na terra. Pessoas de importância eram colocadas dentro de uma caverna, e sobre aquela caverna colocava uma pedra muito pesada, para que ladrões não viessem e roubassem o corpo, ou roubassem pertences daquele morto, ou enfim, fizessem qualquer coisa. E aquela grande pedra, que não se podia ser movida por um homem, trazia uma denotação de definitivo. E queridos, presta atenção que Deus já está falando conosco. Ou melhor, eu sei que Ele está falando desde o início do culto, mas quantos de nós está vivendo uma situação que parece este momento? Há uma pedra, há algo que está dizendo: isso aqui não tem jeito, não dá para mudar. Há guardas, há selo, há uma grande pedra. Mas eu quero olhar um pouquinho mais desse texto, e agora sim, se você puder abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 16, nós vamos ler alguns versículos para entender um pouquinho melhor desse contexto. Até aqui todos entenderam? Jesus sepultado, a pedra, o selo, os guardas. Impossível de se transpor humanamente. Marcos capítulo 16, versículo 1, diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, versículo 4, viram que a pedra já estava removida, aleluia, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinha o posto. Versículo 7, mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro, que vai ele adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Versículo 8, e paramos por aqui por enquanto. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Queridos, que acontecimento extraordinário. Lembra do cenário que eu já expliquei? Jesus crucificado, guarda, selo, pedra. Aquelas mulheres estão a caminho. E no versículo 3, se você prestou atenção, elas fazem uma pergunta. Elas dizem assim, diziam umas às outras: quem nos
removerá a pedra. E queridos, eu quero que você traga isso para a sua vida nessa noite, e eu trago para a minha. Lembra que eu disse que talvez nós estejamos vivendo, e eu não estou só falando de dificuldades, eu estou falando de situações. Tem muitas pessoas que estão com a vida aparentemente em ordem, mas estão presos a uma pedra que essa pessoa por si não consegue remover. E talvez, amados, nós estejamos vivendo momentos semelhantes a esse. E a pergunta que nós fazemos muitas vezes a nós mesmos, ou a Deus, ou a outras pessoas, ou ao marido, ou à esposa: quem removerá a pedra? E aqui, queridos, eu trago para a minha vida, e eu começo a pensar, e eu não estou aqui minimizando, não estou aqui diminuindo, mas muitas vezes nós vivemos. Essas mulheres ainda nem haviam chegado ao lugar, não sabiam que iam encontrar. Por isso que eu disse que os inimigos de Jesus criam mais na sua ressurreição do que os seus próprios discípulos. Quantas vezes o Senhor Jesus disse aos seus discípulos que ressuscitaria? Quantas vezes o Senhor deixou escrito na sua palavra, para mim e para você, que Ele seria conosco, que Ele nos abençoaria, que Ele nos guardaria, que Ele não nos abandonaria, que Ele não nos deixaria à mercê de nós mesmos ou dos nossos inimigos? Quantas promessas existem? Mas eu vejo aqui, amados, essas mulheres, e muitas vezes nós somos semelhantes a essas mulheres. Vivemos com preocupações exacerbadas. E, amados, eu não sei se você já parou para entender a palavra preocupação. Se você quebrar ela fica pré-ocupação. Ou seja, é um antecipar-se, é viver aquilo que eu e você não podemos fazer. E eu não estou dizendo de novo, queridos, que nós estamos minimizando. Quantos de nós temos amanhã responsabilidades financeiras a cumprir? Temos lutas dentro de casa para serem resolvidas, temos problemas nos trabalhos, na empresa. Mas a bem da verdade, amados, é que muitas das preocupações que nós vivemos podem ser resultado, ou pode ser um espelho da nossa falta de fé. Essas mulheres, elas vão pelo caminho dizendo: quem removerá a pedra? Queridos, eu não sei se você tem feito essa pergunta para você, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais. Quem, como diz um velho super-herói famoso, quem poderá nos defender? Às vezes nós estamos assim, perguntando quem pode remover a pedra. Mas a boa notícia, amados, dessa noite, a boa notícia, eu vou guardar para daqui a pouco. Nós vamos em frente aqui, versículo 4. Olha que interessante. Elas estavam no caminho. Elas estavam o quê? Preocupadas com o que ia acontecer. Olha o versículo 4. E olhando, ou seja, quando chegou o momento, quando era a hora, quando era a ocasião de se preocupar ou de pensar, viram que a pedra já estava removida. E aqui, amados, aleluia, ainda bem que tem crente aqui no meio. Eu vejo que muitas vezes nós vivemos preocupações sem saber que a pedra já foi removida, que a resposta já foi dada, que o milagre já nos foi enviado. Mas pastor, eu não estou vendo nada. Pastor, a minha vida continua do mesmo jeito, o meu casamento continua do mesmo jeito, as minhas finanças, o meu ministério, o meu relacionamento com Deus, a minha angústia, tudo isso continua da mesma forma. Queridos, pegando o gancho desse texto, talvez eu e você ainda não vemos a pedra removida, porque estamos a caminho ainda não chegou, ainda não é o tempo. Aleluia. E é interessante, queridos, que eu vejo que, por que a pedra estava removida? Olha o que diz aqui o versículo 4. Viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Ah, queridos, sabe o que eu aprendo aqui? Tem situações na minha e na sua vida que Deus deixa, permite e até espera que nós sejamos agentes dele de transformação, sejamos a mão dele aqui nessa terra.
Mas tem situações que estão fora do nosso alcance, que é impossível para nós, dentro da nossa limitação humana, resolvermos. É impossível para mim, para você, resolver, dar andamento àquilo. E eu vejo, queridos, que nessa situação, porque a Bíblia deixa muito clara que a pedra era muito grande. Eu não sei o que tem sido muito difícil na sua vida. Eu não sei o que tem sido muito grande aos seus olhos. O Cassiano deu aula semana passada, retrasada, e hoje ele falou de novo. Todo mundo acho que já ouviu isso. Como nós enxergamos Deus, como nós enxergamos os nossos problemas, tudo isso vai depender da distância que nós estamos. Será, amados, que nós temos entendido que o Deus que nos chamou, o Deus que deixou escrito na sua palavra, que Ele é poderoso para nos guardar até o último dia, que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito, que Ele é poderoso para completar a boa obra que Ele iniciou nas nossas vidas. Será, amados, que nós temos crido que as pedras que eu não consigo remover, o Senhor, ao seu tempo, sob a sua sabedoria e onisciência eterna, as removerá. E nós vemos aqui que essas mulheres, quando elas chegam, elas se deparam com isso. Não precisa abrir, mas lá em Mateus 6, nós estamos lendo também, na sequência, o Senhor Jesus fala assim: não andeis ansioso por coisa alguma, antes fazei conhecidas as vossas petições. E muitas vezes, queridos, nós andamos ansiosos, preocupados. Isso pode deixar aí mesmo, filho. Vamos adiante, versículo 5. Olha que tremendo. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Queridos, esse jovem de branco era um anjo, um mensageiro do Senhor. Mas vamos lembrar, o que elas foram procurar? Quem? Jesus. Elas foram procurar o Senhor Jesus. Mas elas encontraram o Senhor Jesus? Não, um anjo. Queridos, eu aprendo aqui que muitas vezes nós não encontraremos, não veremos o que nós estamos procurando. E deixa eu ser um pouquinho mais claro. De uma maneira simbólica, talvez os nossos pedidos, as nossas orações, as nossas petições têm girado em torno de pedidos, de desejos, de orações, baseado naquilo que nós queremos ver. Aquelas mulheres foram até o sepulcro para ver Jesus, mas elas viram um anjo. E eu aprendo com isso, queridos, que muitas vezes nós vamos querer ver algo segundo o nosso desejo, mas o que nós veremos será o agir de Deus, não é conforme nós queremos. E queridos, nós temos aqui testemunhos lindos. Eu poderia mencionar pelo menos um testemunho tremendo, que é o do nosso querido Brian. Não vimos como esperávamos, mas vimos o sobrenatural. Sim ou não, Nilton? Um homem de Deus regenerado, liberto e salvo por Jesus. E muitas vezes, meu irmão e minha irmã, nós estamos olhando e querendo ver aquilo que nós estamos procurando, mas o Deus que nós servimos, Ele tem algo muito maior. Ele tem o sobrenatural, Ele tem o extraordinário, Ele tem aquilo que de fato nós precisamos ver. E nós precisamos fazer essa pergunta para nós nessa noite, meus queridos. Será que nós estamos tão preocupados e focados em ver aquilo que buscamos, e estamos fechando os olhos ao sobrenatural, ao extraordinário de Deus? Se ponha no lugar dessas três mulheres. Foram procurar Jesus. Jesus não está aqui. Vou embora. Não era o que eu queria. Mas é um anjo. Mas não era o que eu queria. Vou embora. Não, amados. Nós precisamos estar sensíveis àquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está colocando nos nossos caminhos, aquilo que Deus está nos mostrando.
Talvez não seja aquilo que você espere, mas peça graça, misericórdia e visão do Espírito Santo, para que eu e você vejamos se isso que nós estamos olhando não é o que esperamos, mas é o extraordinário, o sobrenatural, o agir do Deus Todo-Poderoso. Amém? E olha o que fala aqui no versículo 5 mesmo, fala que elas ficaram surpreendidas e atemorizadas. Queridos, parece que está falando da gente, né? E mais uma vez eu não estou minimizando, mas quantas coisas, situações acontecem. E esses dias eu ouvi um relato muito sério, amados, muito sério, de alguém que a gente conhece, que está numa situação que eu ficaria muito preocupado se fosse um dos meus filhos. É natural, nós vamos ficar surpresos e atemorizados. E muitas vezes a nossa preocupação, o nosso temor é por conta de que não estamos enxergando aquilo que esperávamos. Presta atenção, querido, eu não vou ficar batendo no mesmo ponto, mas será que eu e você temos vivido um tempo das nossas vidas onde nós olhamos e parece, não era isso que eu queria, não era isso que eu buscava, não era isso que eu pensava que Deus tinha para mim? E aí a gente se surpreende, a gente se atemoriza, a gente se esconde, a gente começa a vacilar na fé, a gente começa a se esconder, a gente começa a duvidar se é Deus ou não. Mas queridos, eu vejo aqui que o temor que estava sobre aquelas mulheres, a surpresa, não era o definitivo sobre elas. Talvez você tenha vivido sobre a situação delas, talvez você tenha vivido um momento da sua vida que te pegou de surpresa, uma dificuldade financeira, um relacionamento sendo desconstruído. Queridos, eu não sei porque eu estou dizendo isso, batendo nessa mesma tecla. O Espírito Santo sabe, mas calma, descansa. Olha o versículo 6. Ele, porém, ele quem? Aquele anjo, lhe disse: não vos atemorizeis. Esse é o primeiro conselho. Não vos atemorizeis. Amados, eu sei que a gente fala isso, repete, eu nunca contei para ver se é verdade, que a Bíblia diz 365 vezes na Bíblia, não temais, né? Para que a gente realmente não tema, cada dia do ano. Mas a bem da verdade é que muitas vezes para nós trazermos isso na prática do dia a dia é algo difícil, mas é o conselho que o enviado, o anjo do Senhor, dá naquele momento àquelas mulheres, e é o conselho que não um anjo do Senhor, mas a própria palavra dá a mim e a você nessa noite: não fiqueis atemorizados. Mas aí tem um conselho ainda muito melhor. Olha o que ele coloca aqui, ó, ponto e vírgula: buscai a Jesus. Eu vou ler de novo para você dar uma glória a Deus. Buscai a Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Sabe, queridos, poderia vir aqui e dizer para você nessa noite: não tema, você é único, você venceu bilhões, milhões de outros espermatozoides. É coisa de coach, né? Não, porque você saiu na frente, você já nasceu vencendo, e você não tenha medo, você vai vencer. Queridos, nada disso. Nós vamos para a palavra. O anjo diz: ele porém lhes disse: não vos atemorizeis. Por que que eu e você não ficaremos temerosos? Por causa de nós? Não, queridos, ponto e vírgula: buscai a Jesus, o Nazareno. Buscai a Jesus. E quando eu busco Jesus, não tem problema se eu passar por essa ou por aquela situação, se faltar isso ou aquilo, se eu não for compreendido, se eu não for honrado. Porque, queridos, a palavra está dizendo para mim: não atemorizeis. Mas as duas coisas estão intimamente ligadas. E quantos de nós estamos querendo vencer? Estamos querendo viver uma vida sem temor, com a cabeça no lugar, centrados, mas esquecemos da parte principal: buscar ao Senhor Jesus. Ele diz: buscai a Jesus, ressurreto, vivo, poderoso, operante. Jesus continua operando no meio do seu povo. Jesus, o vivo, o ressurreto,
triunfante. Queridos, às vezes nós reduzimos o poder, a ação, a grandeza de Deus, sabe ao que? A nossa visão. Fui procurar Jesus, morto, não encontrei. Fui procurar Jesus, havia uma pedra, um selo, havia guardas. Pare de limitar a ação do Deus que criou todas as coisas. Querido, quanto mais eu vejo da criação de Deus, mais eu me espanto. Como nós podemos limitar um Deus que fez tudo na sua perfeita ordem? As nossas limitações. Não se atemorize. Busque a Jesus ressurreto. E aí, queridos, aqui eu entro numa parte, e eu não sei se eu falei sobre, não falei, né? O título dessa noite. E se você entender essa palavra, você vai dizer amém. E o título dessa noite é: a pedra foi removida. A pedra foi removida. Pastor, que pedra? Pedra no rim? Ai, glória a Deus, por favor, Senhor, porque essa dói demais. Sabe o que eu vejo, queridos? O Deus que fala para mim e para você: não temas, me busque, mas me busque de verdade. Me busque com integridade, me busque com empenho, me busque não só domingo à noite num culto, me busque não quando você está passando uma dificuldade somente, não me busque quando faltar o pão, quando faltar a saúde, quando faltar a paz. Ele está dizendo que se nós o buscarmos, são palavras do Senhor, amados. Ele não diz que vai atrás, ele diz que vai adiante. A Bíblia diz lá no Velho Testamento, eu não lembro onde que está, nem vou arriscar, mas diz que diante do Senhor tem um fogo consumidor. Queridos, não tem como ninguém, poder, principado, hostes malignas, nem todo o poder do universo junto, mesmo que ao invés de 1/3, mas se 3/3 dos anjos tivessem se rebelado contra o Senhor, se toda a humanidade se rebelasse contra o Senhor, não tem poder no universo que seja capaz de levantar o dedo contra o Todo-Poderoso. Queridos, o Senhor está dizendo: me busque e eu irei adiante de vós. E olha que é interessante o que a palavra diz aqui, que lá, olha aqui, ó: mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis. E aqui, amados, eu vejo algo tremendo. Sabe, nós estamos querendo ver Jesus onde nós achamos. Lembra que eu disse agora há pouco? Aquelas mulheres foram para ver algo. Elas não viram o que buscaram, mas viram o sobrenatural de Deus. E muitas vezes nós estamos querendo ver o Senhor em lugares errados. Estamos querendo ver o Senhor em circunstâncias erradas. Eu vejo aqui, ele está dizendo: lá o vereis. Lá onde? No caminho. O anjo diz: fala para eles ir até a Galileia. Amado, você acha que o Senhor Jesus não poderia ir a Jerusalém? Não, Jesus não foi a Jerusalém, porque senão eles iam pegar ele de novo, crucificar de novo. Claro que não, queridos, balela. Jesus, o Todo-Poderoso, poderia ir a Jerusalém, mas ele estava ali deixando o ensinamento para aqueles discípulos, para mim e para você. É que o Senhor vai se manifestar a nós, é no caminho, indo, prosseguindo, obedecendo. Quantos de nós estamos querendo ver Jesus vivendo de uma forma estática, parados, sentados nos sofás das nossas vidas, esperando que algo aconteça, que um milagre brote do nada, que alguém muito poderoso faça algo por nós? E o Senhor está dizendo aqui: fala para os meus discípulos, só para aqueles 11, para aqueles 500, para aqueles 120? Não, queridos, para todos. Que quando eu e você entendermos que é no caminho, que é indo, que é prosseguindo. Mas está difícil, pastor, está difícil, meu Deus. As lutas são grandes, começa dentro de casa, também na igreja, também no trabalho. Dá vontade de largar tudo. Que bom, queridos, estamos no mesmo ônibus.
Mas não é isso que nós faremos. O Senhor está dizendo: continue, obedeça, prossiga, caminhe, porque lá na frente, lá o vereis. E sabe o que eu acho tremendo, queridos? Aquelas mulheres foram procurar o Senhor Jesus em um túmulo. Elas foram procurar o Senhor Jesus morto num túmulo. Mas Ele, o Todo-Poderoso, os esperava no caminho. Onde nós temos buscado o Senhor Jesus? Será que nós temos buscado o Senhor? E aqui, queridos, entenda, às vezes nós estamos querendo que o Senhor se manifeste a nós na inércia das nossas vidas, ou afogando as nossas mágoas, as nossas dificuldades, muitas vezes num copo de bebida, ou talvez numa droga ilícita, ou talvez não algo tão assim, que nós classificamos as coisas. Às vezes estamos escondendo as nossas vidas no meio de saciar constantemente. Lazer, 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 passeio, passeio, roupa, roupa, compra, faz. E muitas vezes nós estamos querendo ver Jesus nestas coisas. Talvez seja dentro da igreja. Não, porque eu quero ser o pastor, eu quero ser o principal, eu quero ser aquele que todo mundo olha e fala: homem de Deus, mulher de Deus. Eu quero ser o que canta melhor, o que prega melhor, o que faz isso melhor. Muitas vezes, queridos, nós precisamos olhar e ver se nós não estamos procurando Jesus onde a morte, porque, queridos, a palavra me deixa claro que nós vamos o encontrar vivo é durante o caminhar. Será, amados, que nós temos caminhado? Qual tem sido o empenho? Qual tem sido os nossos esforços? Sabe, amados, o mundo hoje diz para todo mundo: se for bom, ok. Se não for bom, descarta. Ah, mas é meu esposo, é minha esposa. Descarta, tem outros. Ah, mas é meu filho, é minha filha. Não tem problema, aborta. Sabe o que o mundo tem dito, amados? Uma mensagem maligna, dizendo: desista, deixa para lá, não precisa se esforçar. Mas o Senhor está dizendo para nós nessa noite: está difícil? Sim ou não? Tá, amados. Muitas vezes está difícil. E não está difícil para quem está cheio de conta, para quem está sem saúde. Está difícil para todos aqueles que resolveram viver essa palavra. Mas o Senhor diz para nós pararmos? Não. Continue. Continue. Porque é no caminho, é no dia a dia, é nas dificuldades, são nas lutas, são nas tribulações, nas injustiças, são nos momentos que talvez nós não gostaríamos de viver, mas é no caminho que nós o veremos. Amém? Vamos adiante. Lá, a gente não leu, mas é um texto que fala da mesma passagem. Não precisa abrir. Lucas 24, 5. Olha que tremendo. Estando, é a mesma passagem, tá, amados? Só narrado por Lucas. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Eu vou fechar esse bloco. Às vezes nós estamos procurando felicidade, estamos procurando Jesus no lugar errado. Entenda o que eu estou dizendo. A Bíblia diz para nós sermos imitadores de Cristo, mas muitas vezes eu estou procurando Cristo nas pessoas. A minha esposa tem que ser perfeita, os meus filhos têm que ser perfeitos, os meus irmãos têm que ser perfeitos, o meu pastor, o meu líder, o meu pai, a minha mãe. Queridos, nós estamos procurando muitas vezes o Cristo ressurreto no meio dos mortos. Eu não estou dizendo que nós estamos mortos, mas o único que é vivo e viverá eternamente e vive eternamente é Jesus. Pare de procurar suas realizações na outra pessoa.
Pare de procurar a sua satisfação em outras pessoas. Talvez, amados, nós estejamos procurando Ele entre os mortos, mas Ele está vivo. E eu estou caminhando para o final, queridos. Não vou me estender hoje. A gente olhou esse cenário e lá do começo, uma pedra é posta, um selo, guardas, algo muito difícil. Mas aí elas chegam e veem que aquilo foi removida. E a pergunta dessa noite, esse é o ponto central, e eu vou fechar com isso. Eu te pergunto, você já parou para pensar por que a pedra foi removida? Antes de você responder errado, a pedra não foi removida para que Jesus saísse. A pedra não foi tirada para que Jesus pudesse escapar dali. Queridos, a Bíblia nem diz que ele saiu pela pedra. A Bíblia diz que em determinado momento os discípulos estavam reunidos ali, os 10, só não estava Tomé, e Jesus aparece no meio deles. Aparece, ele não abre a porta, ele não passa pela janela, ele aparece e ele diz: paz seja convosco. Jesus não, no corpo glorificado, Jesus não precisa abrir portas, Ele é a porta. Jesus passa paredes, Jesus transpassa qualquer coisa. Então, amados, a pedra não foi removida para que Jesus pudesse sair daquele túmulo. Eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso. Pastor, tá bom. Se a pedra não foi removida para o Senhor Jesus sair, afinal de contas Ele não precisa. O seu corpo glorificado atravessa qualquer coisa, não está limitado ao tempo, espaço, matéria. Então por que a pedra foi removida? Não foi para Jesus, amados, foi para os discípulos. Quem é discípulo de Jesus? É para mim e para você, amados, que a pedra foi removida. Jesus poderia ter ressuscitado, Jesus poderia ter feito tudo o que fez, e aquele lugar estaria até hoje lá, intacto, com o selo de Roma já quase que derretido. Mas aquela pedra foi removida para que os seus discípulos pudessem ver, entender e compreender qual é o Deus que nós servimos, qual é o Deus que nos chamou, qual é o Deus que nos chama a andarmos com Ele pelo caminho. E eu encerro com esses 3 versículos aqui na sequência de Marcos 16. Nós lemos até o 8 e nós vamos finalizar com o 9, 10 e 11. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Queridos, Jesus ressuscita, a pedra foi removida, não para que Jesus saísse, a pedra foi removida para que, como diz o texto aqui, versículo 10, aqueles que, tendo sido companheiros, ou algumas versões dizem aqueles que andaram com ele e se achavam tristes e choravam. Queridos, pega esses 3 verbos: andavam, choravam e, perdão, aqui me perdi, estavam, se achavam tristes, é isso mesmo, se achavam tristes e choravam. Se achavam tristes e choravam e andavam. Traz para o presente. Andam. Essa palavra é para os discípulos que andam com o Senhor.
Essa palavra é para os discípulos, que por seja quais forem as circunstâncias, quais forem as pedras que têm impedido eu e você de contemplar aquilo que Deus tem para nós. Ele diz assim: esta palavra é para mim e para você. A pedra foi removida para aqueles que andam com Ele. E talvez agora, amados, você tenha vivido um tempo da sua vida de choro, de tristeza, de angústia, de vazio. Ou será que isso só acontece com pastores? Será que isso só acontece com pessoas que passam por dificuldades? Será, amados, que se o Espírito Santo hoje passasse escaneando cada um de nós aqui, ele encontraria primeiro discípulos? Que bom que ele encontra, e que ele encontrasse discípulos. E, amados, o que eu vejo é que não há problema se esses discípulos estiverem chorando, mesmo que não com lágrimas visíveis, mas na sua alma inquieta, abatida, desnorteada, tristes. Foi para esses, queridos, que a pedra foi removida. O Senhor Jesus diz para ela: vai, fala para eles irem adiante, ou melhor, fala para eles irem. E, queridos, eu estou terminando. O Senhor está dizendo para mim e para você: continue andando, continue crendo, continue obedecendo, continue lutando, continue batalhando. Mas, pastor, está difícil, porque às vezes o que vem é choro, o que vem são lutas, pastor, o que vem são injustiças, o que vem pela frente é medo. Mas, queridos, o Senhor disse que quando nós estivéssemos andando nesse caminho, nós encontraríamos a pedra removida. Se eu colocasse aqui hoje, se eu pudesse trazer uma pedra gigante e falasse para cada um de nós: vai lá, escreva o nome dessa pedra. Talvez, queridos, alguns escreveriam passado, injustiça, casamento, finanças, chamado, ministério, família. Eu não sei, queridos, o que cada um de nós escreveria nessa pedra. Mas de uma coisa eu tenho certeza: a notícia, a boa notícia, é que a pedra foi removida. E ela traz consigo uma mensagem: Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo reina. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E por causa disso, a esperança, a alegria, a vida, a paz. E Ele não nos deixará, porque a pedra foi removida. Aleluia. Amados, eu não sei, e eu encerro. Eu não sei o que tem afligido o seu coração. Nem tão pouco quero ser imprudente de dizer para você: isso é uma pedrinha, isso é coisa pequena. Queridos, eu não sei. É você o Senhor e o Senhor. Mas nessa noite, Val, por favor, se apaga algumas luzes. Se você puder fechar os seus olhos. Deixa o Espírito Santo completar e ministrar. Completar não, porque já é dele. Não tem nada meu aqui. Mas deixa o Espírito Santo ministrar ao seu coração aquilo que eu, por causa da minha limitação humana, não consegui.